Fala, gente boa, aqui é o pastor Márcio Trindade. Sejam bem-vindos a este vídeo. Eu quero compartilhar aqui com vocês algumas dicas práticas de como pregar para jovens e adolescentes. Se você tem interesse no assunto, vem comigo. Muito bem, antes de nós passarmos para as 3 dicas práticas propriamente ditas, eu quero deixar claro aqui para vocês que aquilo que eu vou procurar transmitir, passar a vocês, é algo que eu tenho adquirido nas oportunidades que Deus tem me dado de falar para essa faixa etária que é conhecida também como a idade da oportunidade, pensando em adolescentes e também quero incluir aqui os jovens. Então a primeira dica que eu quero passar para vocês é a seguinte: contextualize as suas palavras. Ao pregar para esse pessoal, para jovens e para adolescentes, nós não podemos presumir que eles já tenham entendimento de tudo, ou que eles estão entendendo tudo aquilo que você está passando. Deixa eu me contar aqui uma rápida experiência. Certa vez estava pregando em um outro local, em um outro lugar, para um grupo de adolescentes, e eu usei uma palavra assim bem conhecida para mim e talvez para todos que a gente no nosso contexto, né, do dia a dia, vamos dizer assim. Estava falando ali um pouquinho sobre Caim e Abel e eu usei a palavra prioridade ou priorizar. E nesse momento eu percebi que aqueles que estavam ali comigo, ouvindo a exposição da palavra de Deus, eles fizeram algumas caras e bocas, alguns franziram a sobrancelha, e eu percebi naquele momento que algo estava errado, que eles não tinham entendido aquela palavra que para mim era algo comum, uma palavra comum do dia a dia. Foi quando então eu comecei a fazer perguntas para aqueles jovens e aqueles adolescentes que estavam ali comigo referente ao assunto. E eu percebi que a dúvida deles, a falta de entendimento deles estava justamente na falta de conhecimento ou na falta de entendimento da palavra priorizar ou prioridade. Foi então que eu passei a contextualizar essa palavra, que aqui, repito, para mim e talvez para você é uma palavra comum e conhecida, mas que para aquele grupo não era. E eu então comecei a explicar que priorizar, naquele contexto que eu estava falando, é colocar a Deus em primeiro lugar nas suas vidas. Depois eu pude testar esse entendimento no final do sermão com algumas perguntas, e eles então compartilharam a forma certa, o entendimento correto da palavra priorizar e também prioridade. Então, ao pregar, nós precisamos contextualizar as palavras. Para isso, fique atento às reações que você está tendo daqueles que estão te ouvindo. Se você perceber algo estranho, ligado a alguma frase, a alguma palavra, você pode então passar a fazer algumas perguntas a fim de testar aonde está a falta de entendimento, a falta de compreensão ali no momento em que você falou uma palavra ou falou aquela frase e houve ali então algumas reações que caracterizaram essa falta de entendimento. Então contextualize, explique as palavras. Então essa aí é a primeira dica. Contextualize palavras, contextualize frases, fique atento às expressões do seu auditório. A segunda dica é a seguinte: seja relacional. Isso é muito importante, estabeleça contato com eles. E aqui, queridos, eu quero deixar para vocês que para ser relacional, a princípio nós precisamos quebrar paradigmas. Eu quero aqui deixar 2 paradigmas que provavelmente você tenha que quebrar para ser relacional com esse pessoal. O primeiro deles é o seguinte: quebre o paradigma do púlpito. Púlpito é um péssimo auxiliador, vamos dizer assim, para restabelecer um relacionamento com o seu auditório. Isso aqui serve não só para jovens e adolescentes, mas para todo tipo de ouvinte. Na medida do possível, tente falar livre de suas anotações. Não fique todo o tempo atrás do púlpito, principalmente para essa geração que é conhecida como a geração midiática, a geração da mídia, onde estão acostumadas com imagens e movimentos, né? Então,
se desprenda do seu púlpito, ou da sua estante, não sei o que você usa aí, ou vai ter no momento para usar, quando estiver falando para esse pessoal. Então se desprenda. E o segundo paradigma é o seguinte: se desprenda de um único modelo de sermão, seja menos ríspido, seja menos proposicional, use menos pontos no seu sermão. E aliás, se você quiser aprender a pregar efetivamente para esse pessoal adolescente, para jovens, você precisa aprender a contar histórias, né? Pregue o sermão monologado, onde você se coloca no lugar do personagem bíblico e fala como se fosse o personagem bíblico, e no final aplique a história, aplique a ideia principal, a vida desses ouvintes, dos seus adolescentes, dos jovens a quem você está falando naquele momento. Então seja relacional, estabeleça, né, uma relação, faça perguntas. Perguntas é um ótimo meio, né, para você estabelecer contato, estabelecer relações. A terceira dica importante para você pregar para jovens e adolescentes é a seguinte: os envolva com o texto bíblico. Não basta apenas você ler o texto bíblico, 10 versículos, 15 versículos, 5 versículos, que seja de uma maneira sequencial, como se fosse uma metralhadora. Não, é preciso você relacionar ou envolvê-los no texto bíblico. Para isso, faça perguntas referente ao texto bíblico. Perguntas que o texto oferece, não quaisquer perguntas, mas perguntas que o texto oferece. E no segundo momento, você pode também conduzi-los durante o texto, como se fosse uma viagem. Pensa numa viagem que tem início, meio e fim, com seus pontos de paradas. Então, envolva os adolescentes, os jovens, no texto como se fosse um percurso de viagem. Leve-os, os conduza durante o texto. Use humor, explique palavras que possam ser obscuras. Volte para o contexto histórico, traga aquilo que é interessante para eles. Estabeleça relações ali, por meio de contato visual. Mais uma vez eu volto aqui à ideia do púlpito. Não fique atrás do púlpito no momento de expor o texto, né? É preciso criar aí esse relacionamento, né? Ande pelo local, circule, faça movimentos, crie então relações. Isso aí é muito importante, ok? Então 3 dicas práticas para você pregar para jovens e adolescentes. A primeira delas, seja contextual. A segunda dessas dicas, eu vou usar aqui: quebre paradigmas, né? Paradigma do púlpito, paradigma de um único modelo de sermão, ou seja, seja relacional. E a terceira dica: envolva-os no texto, conduza-os durante o texto como se fossem em uma viagem.